Cangaçologia, imparcialidade e compromisso com a história cangaceira. Essa é a única entrevista de Lampião conhecida, concedida ao médico da cidade do Crato, o Dr. Otacílio de Macedo. A entrevista fora realizada no dia 6 de março do ano de 1926, na cidade de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, por ocasião da visita do grupo de Lampião para juntar-se com seu grupo aos batalhões patrióticos. Que idade você tem? 27 anos. Há quanto tempo está nessa vida? Há 9 anos, desde 1917, quando me ajuntei ao grupo de Sr. Pereira. Não pretende abandonar a profissão? Nesse momento, Lampião responde a pergunta com outra pergunta. Se o senhor tiver um negócio, e se for dando bem com ele, pensará porventura em abandoná-lo? Pois é exatamente o meu caso, porque vou me dando bem com esse negócio e ainda não pensei em abandoná-lo. Em todo caso, espera passar a vida nesse negócio? Não sei, talvez. Preciso, porém, trabalhar ainda uns 3 anos. Tenho alguns amigos que quero visitá-los, o que ainda não fiz, esperando uma oportunidade. E depois, que profissão adotará? Talvez a de negociante. Não se comove em extorquir dinheiro e avaliar propriedades alheias? Oh, mas eu nunca fiz isso. Quando preciso de algum dinheiro, mando pedir amigavelmente a alguns camaradas. Nessa altura, é chegado o primeiro tenente do Batalhão Patriótico de Juazeiro e chamou Lampião para um particular. Estando de volta, Lampião expressou: só continuo a fazer esse depoimento com ordens do meu superior. E quem é seu superior? Está direito. Quando retornamos, algumas horas depois, na presença de Lampião, já esse se encontrava instalado na casa do historiador brasileiro João Mendes de Oliveira. Rompendo a custos enormes a massa popular que estava estacionada de frente à casa, penetramos por um portão de ferro, onde Lampião veio ao nosso encontro dizendo: vamos para o sótão, lá conversaremos melhor. Subimos uma escadaria de pedra até o sótão, onde notamos seguramente uns 40 homens de Lampião, uns descansando em redes, outros conversando em grupos, todos, porém, aptos à luta imediata. Rifles, cartucheiras, punhais e balas. Desejamos um autógrafo seu, Lampião. Pois não? Que escrevo? Sentado próximo de uma mesa, o bandido pegou e estacou, embaraçado. Eu vou ditar. Lampião escreveu com mãos firmes e caligrafia regular: Juazeiro, 6 de março de 1926, para Nhô Coronel, lembrança de eu, Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Os outros facínoras nos observavam com um misto de simpatia e desconfiança. Ao lado, como um cão de fila, velava o homem de maior confiança de Lampião, Sabino Gomes, ou Sabino das Abóboras. Seu lugar, tenente mal encarado. Sabino fala: é verdade, rapazes. Vocês vão ter os nomes publicados nos jornais em letras redondas. A essa afirmativa, alguns gozaram o efeito dela. Porém, parece que não gostaram da coisa. Agora, Lampião, peço para você escrever o nome dos rapazes de sua maior confiança. Pois não. E para não melindrar os demais companheiros, todos me merecem igual confiança. Entretanto, poderia citar o nome dos companheiros que estão há mais tempo comigo: Luiz Pedro, Juriti, Chumbinho, Nevoeiro, Vicente, Jurema. E o Estado-Maior? Eu, Virgulino Ferreira, Antônio Ferreira e Sabino Gomes.
Passa a lista para nossas mãos. Fizemos uma chamada dos cabecilhas, fulano, ciclano, etc. Todos iam explicando suas origens e seus feitos. Porém, chegara a vez de Chumbinho. Apresentou-nos um rapazola quase preto, sorridente, de 18 anos de idade. É verdade, Chumbinho, você é um rapaz tão moço. Foi incluído por Lampião na lista de seus melhores homens. Queremos que você nos ofereça uma lembrança. Chumbinho gozou do elogio e, todo humilde, tirou da cartucheira uma bala e nos ofereceu como lembrança. No caso de insucesso com a polícia, quem o substituirá como chefe do bando? Meu irmão Antônio ou Sabino Gomes, o Sabino das Abóboras. Os jornais disseram ultimamente que o tenente Optato da polícia pernambucana tinha entrado em luta com o grupo, correndo a notícia oficial da morte de Lampião. O tenente é um corredor. Ele nunca fez a diligência de se encontrar com nós. Nós é que lhe matemos alguns soldados mais afoitos. E o coronel João Nunes, comandante-geral da polícia de Pernambuco, que também já esteve em seu encalço? Esse aí é um velho frouxo, pior do que os outros. Nesse momento, chega ao sótão uma romeira velha, conduzindo um presente para Lampião. Era um pequeno registro de um crucifixo de latão ordinário. A velhinha apresentando as imagens. Está aqui, coronel Lampião, o que trouxe para vós me ser. Esse santo livra a gente de balas? Só me serve se for santo milagroso. Depois, respeitosamente, beijou o crucifixo e o guardou no bolso. Em seguida, tirou da carteira uma nota de 10 mil réis e gorjeou a romeira. Que importância o senhor já distribuiu ao povo do Juazeiro? Mais de um conto de réis. Lampião se pôs a identificar-se. Chamo-me Virgulino Ferreira da Silva e pertenço à humilde família Ferreira do Riacho de São Domingos, município de Vila Bela, Pernambuco. Meu pai, por ser constantemente perseguido pela família Nogueira e em especial por Zé Saturnino, nossos vizinhos, resolveu retirar-se para o município de Água Branca, no estado de Alagoas. Nem por isso cessou a perseguição. Em Água Branca, foi meu pai José Ferreira barbaramente assassinado pelos Nogueiras e Saturnino, no ano de 1920. Não confiando na ação da justiça pública, porque os assassinos contavam com a escandalosa proteção dos grandes, resolvi fazer justiça por minha conta própria, isto é, vingar a morte do meu progenitor. Não perdi tempo e resolutamente arrumei-me e enfrentei a luta. Não escolhi gente das famílias inimigas para matar, e efetivamente consegui dizimá-las consideravelmente. Sobre os grupos a que pertenceu? Já pertenci ao grupo de Sr. Pereira, a quem acompanhei durante 2 anos. Muito me afeiçoei a esse meu chefe, porque é um leal e valente batalhador. Tanto que se ele ainda voltasse ao cangaço, eu iria ser seu soldado. Sobre suas andanças e seus perseguidores? Eu tenho percorrido os sertões de Pernambuco, Paraíba e Alagoas, e uma pequena parte do Ceará. Com as polícias desses estados, tenho entrado em vários combates. A de Pernambuco é disciplinada e valente, e muito cuidado tem me dado. A da Paraíba, porém, é uma polícia covarde e insolente. Atualmente existe um contingente da Força Pernambucana de Nazaré que está praticando as maiores violências, muito se parecendo com a Força Paraibana. Referindo-se aos seus coiteiros, Lampião esclareceu. Eu não tenho tido propriamente protetores. A família Pereira do Pajeú é quem tem me protegido mais ou menos. Todavia, conto por toda parte com bons amigos, que me facilitam tudo e me consideram eficazmente quando me acho muito perseguido pelos governos. Se não tivesse de procurar meios para a manutenção dos meus companheiros, poderia ficar oculto indefinidamente, sem nunca ser descoberto pelas forças que me perseguem. De todos os meus protetores, só um me traiu miseravelmente. Foi o coronel José Pereira Lima, chefe político de Princesa. É um homem perverso, falso e desonesto, a quem durante anos o servimos, prestando os mais vantajosos favores da nossa profissão. A respeito de como mantém o seu grupo? Consigo meios para manter meu grupo pedindo recursos aos ricos e tomando a força aos usuários que miseravelmente se negam de prestar-me auxílio. Já está rico?
Tudo quanto tenho adquirido na minha vida de bandoleiro mal tem chegado para as vultosas despesas do meu pessoal. Aquisição de armas, convindo notar que muito tenho gasto também com a distribuição de esmolas aos necessitados. Perto do número de seus combates e de suas vítimas, quantos combates já participou? Eu não posso dizer ao certo o número de combates em que já estive envolvido. Calculo, porém, que já tomei parte de mais de 200. Também não posso informar com segurança o número de vítimas que tombaram sob a pontaria adestrada e certeira do meu rifle. Entretanto, lembro-me perfeitamente que, além dos civis, já matei 3 oficiais de polícia, sendo um de Pernambuco e 2 da Paraíba. Sargento, cabos e soldados, são impossíveis dizer o número dos que foram levados para o outro mundo. Sobre as perseguições e fugas, Lampião deixou claro. Eu tenho conseguido escapar à tremenda perseguição que me move aos governos, brigando como louco e correndo rápido como o vento, quando vejo que não posso resistir ao ataque. Além disso, sou muito vigilante e confio sempre desconfiando, de modo que dificilmente me pegarão de corpo aberto. Ainda é de notar que tenho bons amigos por toda parte e estou sempre avisado do movimento das forças. Tenho também excelente serviço de espionagem, dispendioso, mas utilíssimo. Seu comportamento merece comentários bastante francos. Eu tenho cometido violências e depredações, vingando-me dos que me perseguem e em represália a inimigos. Costumo, porém, respeitar as famílias, por mais humildes que sejam. E quando sucede algum do meu grupo desrespeitar uma mulher, castigo severamente. Deseja deixar essa vida de bandido? Até agora, não desejei abandonar a vida das armas, com a qual já me acostumei e me sinto muito bem. Mesmo que assim não sucedesse, não poderia deixá-la, porque os inimigos não se esquecem de mim, e por isso não posso e nem devo deixá-los tranquilos. Poderia retirar-me agora para um lugar longínquo, mas julgo que seria uma covardia, e não quero nunca passar por um covarde. Sobre a classe de sua simpatia. Gosto geralmente de todas as classes. Aprecio de preferência as classes conservadoras, agricultores, fazendeiros, comerciantes, etc., por serem os homens do trabalho. Tenho veneração e respeito pelos padres, porque sou católico. Sou amigo dos telegrafistas, porque alguns já têm me salvado de grandes perigos. Acato os juízes, porque são homens da lei e não atiram em ninguém. Só uma classe que eu detesto, a dos soldados, que são meus constantes perseguidores. E reconheço que muitas vezes eles me perseguem porque são sujeitos, e é justamente por isso que ainda poupo alguns quando os encontro fora da luta. Perguntado sobre o cangaceiro mais valente do Nordeste, Lampião responde. Ao meu ver, o cangaceiro mais valente do Nordeste foi o Sr. Pereira. Depois dele, Luiz Padre. Antônio Silvino foi um covarde porque se entregou às forças do governo em consequência de um pequeno ferimento. Já recebi ferimentos gravíssimos e nem por isso me entreguei à prisão. Conheci muito José Inácio do Barro. Era um homem de planos e o maior protetor de cangaceiros do Nordeste, em cujo convívio sentia-me feliz. Questionado sobre ferimentos em combate, Lampião nos contou. Eu já recebi 4 ferimentos graves, dentre estes um na cabeça, do qual só escapei por um milagre. Os meus companheiros também, vários têm sido feridos. Colocamos, porém, no grupo, pessoas habilitadas para tratar dos ferimentos, de modo que sempre somos convenientemente tratados. Por isso, como o senhor vê, estou forte e perfeitamente sadio, sofrendo raramente de ligeiros ataques reumáticos. Sobre teu numeroso grupo. Desejava andar sempre acompanhado de numeroso grupo. Se não organizo conforme eu desejo, é porque me faltam recursos materiais para a compra de armamentos e para a manutenção do grupo, roupa, alimentação, etc. Esses que me acompanham é de 49 homens, todos bem armados e municiados, e muito me custa sustentá-los como sustento. O meu grupo nunca foi muito reduzido. Tenho variado sempre de 15 a 50 homens.
Sobre Padre Cícero, Lampião foi bem específico. Sempre respeitei e continuo a respeitar o estado do Ceará, porque aqui não tenho inimigos, nunca me fizeram mal, e além disso é o estado do Padre Cícero. Como deve saber, eu tenho a maior veneração por esse santo sacerdote, porque é o protetor dos humildes e infelizes, e sobretudo porque há anos protege minhas irmãs que moram nessa cidade. Tem sido para elas um verdadeiro pai. Convém dizer que ainda não conhecia o Padre Cícero, porque essa é a primeira vez que eu venho a Juazeiro. Em relação aos revoltosos, Tive um combate com os revoltosos da Coluna Prestes entre São Miguel e Alto de Areias. Informado de que eles passariam por ali, e sendo eu um legalista, fui atacá-los, havendo forte tiroteio. Depois de grande luta e estando com apenas 18 companheiros, vi-me forçado a recuar, deixando diversos inimigos feridos. a respeito de sua vinda ao Ceará, Vim agora ao Cariri porque desejo prestar meus serviços ao governo da nação. Tenho o intuito de me incorporar às forças patrióticas do Juazeiro e com elas oferecer combate aos rebeldes. Eu tenho observado que geralmente as forças legalistas não têm planos estratégicos e daí os insucessos dos seus combates, que de nada têm valido. Creio que se aceitassem meus serviços e seguissem meus planos, muito poderíamos fazer. sobre o futuro, Lampião mostrou-se incerto, apesar de ter planos. Eu estou me dando bem no cangaço e não pretendo abandoná-lo. Não sei se vou passar a vida toda nele. Preciso trabalhar ainda uns 3 anos. Tenho de visitar alguns amigos, o que não fiz por falta de oportunidade. Depois talvez me torne um comerciante. Aqui termina a entrevista concedida por Lampião em Juazeiro. Na despedida, Lampião nos acompanhou até a porta, pediu nosso cartão de visita e acrescentou: Lampião, espero contar com os votos de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Cangaçologia. Imparcialidade e compromisso com a história cangaceira.